Nós vamos gravar a reunião porque muitas vezes alguma companheiro, companheiro que não pôde assistir à reunião, ele quer dar uma olhada na gravação. Então vamos gravar aí para podermos depois compartilhar essa gravação no nosso grupo da GST. Bem, vamos então para o tema da reunião de hoje, né, que trata da uniformização das métricas utilizadas para os reportes no MyLion. Eu creio que não há necessidade de falar neste grupo seleto da importância dos Lions Clubes reportarem suas atividades, pois sempre falamos que o clube que não reporta a sua atividade não existe. Ele não tem visibilidade, deixa de ter uma importante ferramenta de gestão. E o pior, a comunidade não fica sabendo o que o Lions faz. O nosso distrito múltiplo LD vem se destacando com os seus números, pois 80% dos seus clubes já reportam suas atividades. É o múltiplo que possui o maior número de pessoas atendidas na área 3, com mais de 4 milhões e 100 mil pessoas. Neste ano leonístico 2023 e 24, ou seja, 21% desta região. Mas o nosso múltiplo também apresenta números muito bons nas atividades de serviços, nas horas de voluntariado, assim como se destaca nos fundos doados e nos fundos angariados. Mas ainda existe uma grande disparidade quando comparamos esses números alcançados entre os distritos do nosso múltiplo, o que vem motivando alguns debates sobre a necessidade de uniformizarmos as métricas a nível de distrito múltiplo. Assim como entre os próprios clubes. Ainda esta semana, o DG do LD4, o Renato Moreira, ele disse que ele enfrenta essa questão, está enfrentando essa questão no LD4 também, para tentar uniformizar essas informações. Então, por esse motivo, estamos trazendo um companheiro Leão para nos falar sobre este tema, pois o nosso objetivo é aperfeiçoarmos os critérios de reportar as ações no MyLion. Em virtude disso, então, eu vou apresentar o palestrante desta noite. Ele, como companheiro modesto, mandou um currículo bastante modesto. O PDG, companheiro Melvin Jones Progressivo Glauber Gomes da Silva. Pertence ao Lions Clube Nhandeara, do distrito LC6. É empresário e advogado. Casado com a companheira Melvin Jones Progressivo, Alessandra. Tem o filho Melvin Jones, Cleo, fundador Arthur. A formação leonística. Tem formação leonística no Instituto Regional de Liderança Leonística do Distrito Múltiplo LC, Campinas. Formação no Instituto Avançado de Liderança Leonística, feito em Recife, no Brasil. Instituto de Preparação de Instrutores de Lions Internacional, feito no Panamá. Instrutor certificado de Lions Internacional, feito no Peru. No distrito LC6, é instrutor da Escola de Dirigentes e Preparação de Líderes desde 2012. Mas o cargo que ele tem mais orgulho é o de ser leão. Então, com a palavra, PDG Glauber. Obrigado, companheiro Ari. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Não vou aqui me reprisar
cumprimentando a cada um de vocês, que a gente já teve até um breve momento para a gente trocar aí algumas mensagens, falar um pouco do calor, falar um pouco da chuva e trocar um pouco de conhecimento leonístico. Essa é uma reunião de trabalho, o companheiro Ari chamou para que a gente pudesse trocar aqui informações sobre serviço, sobre métrica de serviço. E eu fico feliz de estar aqui presente hoje, a primeira vice-presidente do Conselho e a segunda vice-presidente do Conselho, porque esse é um trabalho que ele só dá resultado a longo prazo. Ele é a longo prazo, ele tem que ser trabalhado a longo prazo. Ele precisa de imediato atendimento para que a gente possa, já durante esse período, reportar os serviços de uma forma mais uniforme. Mas nós colhemos o trabalho do serviço a longo prazo. Para vocês terem ideia, já tem 2, 3 anos que a gente vem falando sobre métricas de serviço para tentar montar uma unidade no Brasil inteiro, na América Latina. A América Latina, para nossa surpresa, recentemente adotou uma parte do nosso material e encaixou ali para poder fazer uma métrica mais alusiva do continente. Assim como nós também recebemos algumas dicas sobre meio ambiente, e acabamos ali adaptando, de certa forma, para a gente poder chegar a um consenso. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma fórmula mágica quando se fala em reportar serviço, mas existe um guia de orientação de Lions Internacional que nós, responsáveis pelo GSP, precisamos conhecer e trabalhar. Quem é que fala da importância de reportar atividade de serviço? GSP. Quem é que fala quantidade de atividade de serviço? Quem é que separa isso na hora de fazer o reporte? Como é que a gente sabe o que é para reportar, por exemplo, como doação, arrecadação ou como serviço realmente dentro de MyLife? Então, sempre teve essas dúvidas. Olha, reunião do meu clube, como é que eu lanço? Como é que eu lanço o empréstimo de uma cadeira de roda? Como é que eu lanço, por exemplo, uma limpeza de uma praia? Como é que eu lanço a limpeza de uma margem de rio? Então, isso acabou motivando a um grande trabalho que foi realizado da gente tentar criar uma uniformização desses lançamentos. Eu tenho certeza que o PDGaria acho que encaminhou para todos vocês um livrinho de métricas das que mais dá confusão, que mais dá dúvida. Aquilo não é uma lei, aquilo é uma orientação que a gente segue quando você não tem, te falta alguma informação para que você consiga fazer um reporte. Mas aí vem a grande questão: da onde sai esse conhecimento? Da onde sai essa informação para que a gente possa, com segurança, estar ali orientando, por exemplo, o nosso distrito, os clubes que nos procuram? Essa é a grande sacada. Nós vamos procurar esse material dentro de Lions Internacional. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui minha tela. Eu estou com um computador só hoje. Eu estava conversando com o companheiro Ari. Infelizmente, estou escutando o tempo de chuva chegar aqui, então, se por um acaso cair qualquer coisa, você já sabe que foi o mau tempo aqui que derrubou tudo. Vocês estão vendo a tela do material de métrica de serviço que foi encaminhado para vocês. Só me confirma aí, companheiro Ari. Eu tenho um sistema de comunicação analógico, assim é sim, assim é não. É bem simples o sistema de comunicação que eu uso. Então, se está assim, está tudo jóia. Eu vou acompanhando com vocês. Esse material, da onde que ele foi tirado? Ele foi tirado direto do site de Lions Internacional. Porque se eu entrar aqui, mudou a tela aí, né? Só faz assim, já mudou. Vocês estão vendo uma tela branca aí de Lions Internacional, que é aquele link que nós mandamos para vocês de reportar serviço. Então, nesse site de Lions Internacional, nós vamos encontrar a necessidade, por que medir o serviço, por que fazer o relatório, mas isso todos nós já sabemos. O que eu quero que vocês encontrem aqui junto comigo é da onde saiu o material que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Está aqui, ó, ferramentas e recursos. Estão vendo aí? E aqui o grande material que nós precisamos, medindo o impacto do serviço, que é o guia detalhado de como realmente fazer essas métricas acontecer. O que eu devo reportar, o que eu não devo reportar de serviço. E é isso que vocês hoje, eu quero transmitir para vocês, a segurança de vocês poderem responder para quem procurar vocês
tendo um material oficial de Lies Internacional para que avalize aquilo que você está ouvindo e aquilo que você vai falar daqui para frente. Ou seja, chegar a um denominador comum para todos os distritos, que está para o Brasil, reportar todos de forma equânime, de uma coisa bem simples para que a gente possa aí divulgar. Então, se eu clicar aqui, ó, ele envio, ele vai baixar esse material para mim. Eu vou dar uma adiantada, porque eu já baixei ele, ele fez o download, é esse material aqui que nós vamos usar. É um material muito extenso, ele tem apenas 7 páginas. Só que são 7 páginas de suma importância. Eu tenho um hábito, e é um hábito meu como instrutor, se você tiver alguma dúvida, eu já vou deixar combinado. Abra seu microfone, me interrompa e faça a pergunta para que eu responda. Só que nós vamos combinar o seguinte, pergunta objetiva para que eu possa responder objetivo e tirar dúvida da forma mais tranquila possível. Combinado assim? Então, desse material, como medir o impacto? Por que essa importância? Definir o que significa serviço, em primeiro ponto. E explicar as maneiras como a gente mede o impacto através do nosso serviço. E fornecer orientação de como calcular o número de pessoas atendidas, que é uma das grandes problemáticas na hora de se reportar. Então, a primeira dúvida que nós temos, o que é serviço? Eu vou tentar diminuir um pouco a tela aqui, ou aumentar, para que a gente possa, de certa forma, estar falando uma mesma língua. Está num tamanho bom? Dá para ver, pelo menos, sobre o que eu estou falando aí? Porque ler na telinha do computador tem hora que complica um pouco. Então, olha, atividade de serviço, defesa da causa, doação, angariação de fundos, certo? Tudo isso aqui é bonito a gente ler no manual. Vocês leram no manualzinho, não leram? O que é cada um deles? Mas na hora de lançar no MyLion, onde é que está isso? Na hora da prática ali, de você orientar o clube, olha, na hora que você for lançar lá, você tem que procurar como atividade de serviço. Na onde que nós encontramos isso? Nós encontramos aqui, ó. Vocês estão vendo aí a tela de Nhandeara, é isso? Parabéns, companheiro Ari, falou certinho o nome, Nhandeara. Na tradução, berço de Deus. Então, aqui, quando nós vamos fazer uma atividade, eu sempre recomendo aos companheiros, tá, que a gente faça uma atividade passada. Por quê? Você já lança ela de uma única vez. E na hora que você vai reportar essa atividade, você está vendo aqui, eu não sei, está aparecendo aí o Iraporteira, laranja aí para vocês, tá? Aqui para mim a telinha do Zoom ficou uma parte em cima aqui. Então, na hora que nós clicamos aqui para fazer o lançamento, que é isso que o associado vai perguntar. Às vezes a gente fala muita teoria, muita explicação, mas esquece de falar para ele, na prática, onde é que acontece aquele manualzinho. Que a gente pode até enviar para o associado, mas na prática, onde é que ele entra? Então, nome da atividade. Eu vou colocar aqui um nome de atividade qualquer, só para a gente dar uma sequência, que é obrigatório, certo? E vou aqui, olha, data da atividade. Vou escolher uma data, vou colocar a atividade de hoje, não tem problema. Tipo da atividade. Está aparecendo para vocês aí uma telinha, abriu, projeto de serviço, angariação de fundos. Então, lembra do que nós estamos vendo lá no manual? Naquela primeira página do manualzinho. O que é uma atividade de serviço? O que é uma defesa da causa? O que é uma doação, angariação de fundos? É aqui que a pessoa vai acabar com essa dúvida, que ela vai utilizar isso na prática. Então, não adianta a gente saber como medir uma atividade se a gente depois não sabe explicar para o nosso associado, para os clubes, onde é que isso, na efetividade, vai ser usado. Então, tipo de atividade, projeto de serviço. O que é um projeto de serviço? É um serviço que o teu clube faz. É alguma coisa que você está realizando, um cartaz da paz, uma aferição de glicemia, uma aferição de pressão arterial, qualquer trabalho de serviço que é aquilo que nós fazemos. Se for uma reunião do meu clube, eu tenho aqui reunião. Agora, angariação de fundos, a gente sempre vai fazer angariação de fundos quando a gente se referir a dinheiro. Depois eu vou mostrar para vocês lá no material. Quando a gente fala em dinheiro, em espécie, eu lanço como angariação de fundos. Eu cheguei numa reunião do clube, dei lá R$1.000 para que fosse distribuído cesta básica, qualquer coisa. Eu angariei esse fundo, que foi o recurso financeiro. Glauber, mas
Se eu vou lá fazer uma venda de feijoada, eu vou fazer o cassoulet, eu vou fazer um churrascão, um churrasco de chão, mas não é angariação de fundos esse trabalho? Não, é um projeto de serviço. Aí você vai lançar ele como um serviço do teu clube, por quê? Ali você vai lançar a hora de doação de trabalho de cada voluntário que teve ali presente, quantas pessoas ajudaram você nesse projeto de serviço do teu clube, porque veja bem, nós somos um clube de serviço. O nosso principal mote é fazer projeto de serviço. Então, aquele churrascão que você vai fazer é um projeto de serviço. Ele vai angariar fundo e lá depois você vai reportar. Mas se entrou uma doação em dinheiro direto, cheguei lá, cheguei no seu clube, eu quero doar R$1.000, angariação de fundos. Eu vou pedir um dinheiro para o prefeito municipal que eu quero R$50.000 para fazer uma atividade aqui, angariação de fundo, tá? Assim como quando o teu clube pega dinheiro em espécie e doa para uma entidade, você vai lançar como doação. Por quê? Você vai estar doando aquele valor em dinheiro e você não sabe no que aquele dinheiro vai ser usado. Muitas vezes eu chego num asilo, dou R$1.000 lá, eles falam para mim, eu vou inteirar o 13º da folha de pagamento. Você sabe realmente se vai ser utilizado para isso? Não sabe. Você sabe que você fez a doação. A partir daquele momento, já não te pertence mais. Aí, eles vão utilizar da forma que eles acharem conveniente. Certo ou errado? Não somos nós quem decidimos. Mas sempre tenha em mente, angariação de fundos, quando você recebe dinheiro, e doação, quando você dá dinheiro. O restante, você sempre vai tentar colocar em projeto de serviço. Gente, eu estou presumindo que vocês leram aquele manual. Eu vou voltar no manual depois para a gente seguir, mas eu preciso que vocês entendam sobre o que nós vamos falar sobre lá. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês o lançamento, tá ok? Então, ó, causa. Lembra que lá no manualzinho tem defesa da causa? E nós olhamos aqui, ó, atividade de serviço, serviço prático, como plantio de árvore, exame de visão, reconstrução de casa, tá vendo? Olha lá, oferta de refeição para necessidade, que muitas vezes a gente faz. Agora, defesa da causa, quando a gente vai ali, ó, fazer um trabalho de conscientização, por exemplo, vamos fazer uma caminhada da diabetes, é uma defesa de causa. Onde que a gente lança isso? Aqui. Qual causa que nós vamos estar defendendo? Aqui, a diabetes. Então, veja bem, quando o teu clube vai reportar uma atividade de serviço, quando o teu distrito vai reportar uma atividade de serviço, é importante você procurar, primeiro, se encaixa dentro das causas globais que nós temos de trabalho. Se entra na fome, eu vou lançar como fome. Se entra no meio ambiente de conscientização da água lá que a companheira Alfa faz, ela participa da equipe lá, eu cuido de rios, gente, adoro ela. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Mas ela vai reportar aqui que nós vamos colocar no meio ambiente. Eu vou fazer um trabalho de doação de gelatina para um hospital infantil que cuida de câncer, câncer infantil. Eu vou fazer a doação de gelatina para um hospital que não é que cuida de criança com câncer, combate à fome. Entendeu? Então é importante você sempre pensar, primeiro, projeto de serviço. É uma atividade que nós vamos fazer. Entra dentro das causas que nós trabalhamos? Fome, meio ambiente, câncer infantil, diabetes e visão? Entra. Muitas vezes você vai fazer algum evento, alguma coisa que não encaixa nesses lugares. Aí sim você vai usar outros. Mas outros é a última ratio, é a última ocorrência que você vai tentar colocar. Primeiro você vai tentar encaixar naquelas que são as nossas defesas de causa. Se não encaixou ali, aí nós vamos utilizar o outros. É isso que nós precisamos passar para os clubes, porque várias vezes a gente vê fazendo o lançamento de forma errada. Lança tudo em outros, porque não sabe como lançar, lança tudo em outros. E aí dá aquele conflito das informações na hora de apurar os relatórios. Certo? Tipo de projeto. Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, meio ambiente, tá? Eu coloquei lá em cima, acho que foi doação de arroz, né? Então, vou colocar aqui, olha, vai ser uma campanha contra a fome, de combate à fome. Tipo de projeto. Aí sim vem a divisão. É um posto de coleta de alimento, é preparação e distribuição de refeição, é horta de agricultura comunitária, que você atende a sua comunidade,
É só uma conscientização. Você vai distribuir um panfleto falando, olha, não joga óleo de cozinha no ralo, porque contamina 25 mil litros de água. É uma conscientização, tá? Não encaixou? É outra atividade acerca da fome. Eu estou distribuindo arroz para entidades da minha cidade. Onde é que entra isso? Vai entrar nas outras atividades. Então, eu peguei ali, recebi, aqui no Distrito LC6, nós trocamos óleo de cozinha usado, cada 2 litros nós recebemos 1 quilo de arroz. Então, a gente faz 2 campanhas ao mesmo tempo, de meio ambiente, da coleta de óleo, e a distribuição do arroz de combate à fome. A gente distribui para as entidades assistenciais da comunidade. Assim como nós temos uma horta comunitária. Todas as entidades da cidade buscam na nossa horta o alimento que ele vai consumir ali durante a semana. Então, entenderam onde entra a primeira folha daquele manualzinho? É aqui que nós temos que nos preocupar, é aqui que nós temos que verificar na hora de fazer essa atividade. Tá? Então, não adianta a gente saber métrica, se não souber orientar onde lançar essas métricas. Tá bom? Então, número de pessoas servidas. Muitas vezes vocês vão... Mas quantas pessoas eu servi? Nós vamos descobrir lá no manualzinho daqui a pouco. Mas, na dúvida, sempre vá com o número real de pessoas atendidas diretamente. Eu limpei uma fonte de rio, uma nascente. Quantas pessoas eu atendi? Ah, esse rio passa por 5 cidades, eu atendi 5 cidades? Não, vocês vão ver lá no manualzinho que ele atendeu só as pessoas que estavam ali em volta naquele momento. São números mais realistas que Lions pede. Assim como vocês vão ver coisas, por exemplo, um litro de óleo, vocês vão ver que a gente entrou no material e entendeu que era por porção individual de alimento. Então, de repente, qual que é a porção individual de um dia daquele alimento? Então, vai atender aquela quantidade de pessoas. Número de voluntários. Lions Internacional não pede mais hora-leão. Isso já mudou, já tem anos. Agora, se você vai com o seu clube fazer uma atividade de serviço, seja 10 leão e 20 voluntários, você vai colocar que foram 30 voluntários, os leões e os voluntários juntos. Tá? E aí você vai ter outras métricas. Lembra que eu falei lá em cima de doação? Se meu clube recebeu dinheiro, angariação. Se meu clube doou dinheiro, vai ser a doação de recursos. Eu fiz uma atividade de serviço, eu fiz a feijoada do leão e eu arrecadei, olha aqui, olha, você tem fundos angariados da tua atividade de serviço. Ele é específico para o serviço que você fez. É por isso que não se mistura lá em cima, tá? Então, na hora que eu chegar aqui em cima, olha, se eu não tiver essa noção, aqui, ó, que a causa, eu preciso primeiro encontrar qual foi, qual é a divisão que ela tem, porque se eu vim aqui direto e colocar projeto de serviço, angariação de fundos, a minha feijoada arrecadou R$5.000. Não vai ser a tua atividade de serviço, vai ser angariação só do valor, entendeu? Não vai ter aquelas métricas para você informar de quantas pessoas trabalharam, quantas pessoas você atendeu. Então, começa o trabalho todo de métrica por aqui. Até aqui tá tranquilo, gente? Alguma pergunta até aí? Não? Tranquilo? Aqui o restante do lançamento, todo mundo já sabe. Se teve angariação, você vai colocar aqui, certo? Já entra como BRL, que é Brazilian Real. Quem pode ver isso? Todo mundo. Uma descrição da atividade, a foto não é obrigatória. Não vou entrar mais nesse contexto, porque o que eu precisava mostrar para vocês é essa divisão que já começa lá no início. O que é um projeto de serviço, o que é uma angariação de fundo, o que é uma reunião de clube e o que é uma doação. Compreenderam essas diferenças? Compreenderam que vocês vão ter o detalhamento dentro das atividades de serviço, que é o que nós, leões, fazemos? É aqui que realmente mora o que a gente chama de pulo do gato. Bom, se eu sei o que é uma atividade de serviço, uma defesa de causa, porque nós vamos estar falando na fome, no meio ambiente, esse tipo de coisa. Eu sei que doação, olha lá, olha, são valores, os fundos doados à LCIF não preciso reportar. Mas eu vou falar de corações. De coração para vocês, eu adoro reportar. Eu fiz uma doação para a fundação, eu vou lá e reporto.
Ah, mas a gente já sabe, não tem problema. Eu quero que seja ali, que todo mundo veja que eu fiz uma doação para a nossa fundação, porque eu tenho orgulho de fazer isso. E eu sei que esse dinheiro vai ser bem aplicado. Então, angariação de fundos, ó. Angariar fundos para permitir que o nosso serviço aconteça. Quando eu angario em dinheiro. Agora, atividade de serviço, que são muito importantes e algumas pessoas não dão muito valor na hora de lançar isso, tá? Por exemplo, quando eu vou fazer uma reunião, eu vou fazer uma confraternização. O clube de vocês não vai fazer uma confraternização esse final de ano? Vai fazer um churrasco, vai tomar uma chopada, vai fazer uma festa, uma noite para despedir do ano? Isso também é uma atividade de serviço, tá? Olha que legal, realizar reuniões para fortalecer o clube, educar, treinar associados ou planejar outras atividades de serviço. Sabe o que é isso aqui? Está falando para vocês? Lembra, vamos colocar daquela costela bonita, aquela costela de chão que vocês fazem tão maravilhosamente. Em Andeara copiou. Aqui é sucesso, já vamos para a 8ª. Nós fazemos a reunião para planejar essa noite da costela, esse evento da costela. Eu tenho que reportar essa reunião de preparação? Tenho. Aí é uma reunião de clube normal? Não, eu não vou lançar como reunião. Eu vou lançar como projeto de serviço. Porque nós já estamos projetando o que nós vamos fazer de serviço. Então, essa reunião eu preciso lançar? Preciso. Quantas horas foram, quantos participantes tiveram, certo? De repente, a gente já lança ali, que já é algo que está nascendo. Aí depois eu vou fazer uma reunião onde nós vamos discutir o cardápio. Preciso lançar essa reunião? Preciso lançar essa reunião, já é outra atividade de serviço. Ah, mandei fazer os convites lá, vou distribuir para os companheiros para poder vender lá os convites. Tem que lançar isso? É outra atividade de serviço. Então, tudo que você faz em nome de Lions, eu costumo brincar com isso, onde um ou mais leões estiverem em nome de Lions, eu lançarei. Por quê? É uma atividade de serviço, é a doação do seu tempo em nome de uma entidade chamada Lions Club. Tá ok? Ah, Glauber, e o secretário, quando faz a ata da reunião, ele vai para a casa dele, faz a ata na casa dele, ele também tem que lançar isso como atividade? Está aqui, olha, cumprir tarefas administrativas como tarefas cotidianas, manter o registro do clube ou relatórios. Então, se o Leão, o secretário, levou a ata para fazer em casa, depois ele pode reportar como uma atividade de serviço isso? Pode. Por quê? Ele deixou dos afazeres dele para doar o tempo dele para lá fazer a confecção da ata ou outras coisas que ele foi se dedicar. Tesoureiro, e assim vai, diretor social. Quantas vezes o diretor social não sai da casa dele para arrumar salão para um evento? Tem que lançar? Tem que lançar. Participar de evento do Lions, como convenção e fóruns. Nós vamos ter o FAUBRAS. Eu posso lançar isso? Devo lançar isso. E normalmente eu sempre recomendo, quando você sai da sua casa até a hora que você volta para sua casa. Porque você saiu em nome do Lions, até chegar na sua casa de volta, dentro da tua normalidade, você está o quê? Se dedicando e doando o tempo a Lions. Então, veja bem, estamos nos tornando especialistas em entender as métricas. É assim que a gente faz com que isso caminhe. Porque é isso que normalmente os associados, os clubes, não sabem a importância de lançar, a necessidade de lançar. Por isso que muitas vezes a gente deixa a informação para trás sem saber. Envolver-se em companheirismo e diversão junto com outros leões. Sabe aquele churrasquinho do final do ano? Também deve lançar. É uma atividade de serviço. Por quê? Está todo mundo ali se confraternizando, ampliando o relacionamento, ampliando a amizade, em nome do quê? De Lions. Quem falou isso? Foi o Glauber? Não. Vocês estão lendo no material oficial do site de Lions Internacional. Então, métrica de serviço, a medição desses valores é importante, mas o que medir é o mais importante. Porque muitas vezes os clubes não lançam isso. Aí você vai ver algumas disparidades. Um clube que lança muito, um clube que lança pouco. Por isso que a gente fala, é um trabalho a longo prazo. É pegar o secretário de cada ano e trabalhar para que ele saiba, para que ele conheça esse material e se torne uma rotina dele. Ah, então eu tenho que lançar a reunião do clube? Tem.
Eu tenho que lançar a preparação do evento que nós vamos fazer? Sim. Uma costela de chão rende, pelo menos, brincando ali, uns 10 lançamentos facilmente. Para cada reunião que fez, para cada parte desse evento que foi trabalhado, você pode lançar como uma atividade de serviço. Tem alguma coisa errada aí? Nada. Você vai estar ali. Glauber, mas muitas vezes eu não vou ter pessoas atendidas por esse trabalho. Você atendeu, no mínimo, você. Você pode colocar lá pessoas atendidas 0, ou se você colocar pessoas atendidas, as mesmas que participaram daquela preparação, daquele evento ali, que estavam ali como voluntário, você já atendeu essas pessoas com toda certeza. Eu, cada vez que eu vou para o Lions Club, eu atendo a minha vontade de auxiliar o próximo. Bom, essas atividades contribuem para o impacto positivo dos leões de várias maneiras, incluindo atrair novos associados. Então, até aquele churrasquinho tem uma grande valia para a Lions Internacional, porque todo mundo quer entrar em time vencedor, todo mundo quer entrar onde o ambiente é gostoso, saudável, que você vê ali o verdadeiro companheirismo. Tem sempre uma coisinha ou outra, gente, mas isso faz parte da relação humana, não tem como, tá? O que não deve ser informado como atividade nem como projeto de serviço por Lions. Vocês devem ter visto aqui, por exemplo, levar uma refeição para um vizinho. É uma atividade de serviço? Não, isso você faz por obrigação, gente. A gente, quando vai ali ajudar o vizinho, vai ajudar a mãe que está numa necessidade, vai levar o pai numa consulta médica. Eu estou com um tio acamado, eu vou lá e fico com a minha irmã revezando. Isso não é do Lions. Isso é a necessidade humana da família. Eu não estou fazendo isso porque eu sou leão. Eu não vou ajudar na missa lá, servir a hóstia, o pessoal, entregar a hóstia, por quê? Isso é uma coisa da pessoa, isso é do foro íntimo. Não é porque eu sou o leão que eu estou fazendo isso. Eu tenho que reportar aquilo que fala da marca Lions, que eu uso a marca Lions para poder fazer. Tá ok? Até aqui tranquilo? Tudo entendido? Nós estamos aí na página 5. Fazer uma pergunta? Lógico, já passa. Tá. É assim, ó, uma coisa. Se eu, por exemplo, eu vou fazer uma campanha, né? Então, fiz várias reuniões, certo? Para organizar aquela campanha. Tem diferença eu colocar cada dia de reunião eu reportar, ou eu colocar, vamos dizer assim, para a campanha, vamos dizer, compra de cobertores, tá? Que eu trabalhei, nós tivemos, vamos dizer, seriam 5 reuniões com tantas horas trabalhadas, 5 companheiros, uma única vez. Qual é a diferença entre eu colocar cada reunião eu reportar ou fazer uma reunião com o número de horas e o número de companheiros na mesma ação? Bom, aí é a grande sacada. Aí é onde entra a diferença do secretário caprichoso e do secretário que às vezes não tem tempo. Não estou falando que ele deixou de cumprir a função. Ele cumpriu. Mas ele tem que ser observador da seguinte forma. Se eu reporto para cada atividade a quantidade de pessoas que passou, as horas de voluntários, se eu for fazer uma por uma, com certeza eu vou chegar num número muito maior do que se eu for fazer, por exemplo, aqui, ó, uma atividade de vários dias. Porque eu estou englobando 5 dias, muitas vezes eu não peguei ali a lista de pessoas que participaram e eu vou estar diminuindo esses valores. Então, é muito mais vantajoso para o clube, para o distrito, para o múltiplo, quando você individualiza dia a dia. Existe alguma proibição de eu lançar que foi uma campanha de vários dias? Não tem proibição nenhuma. Mas você corre o risco de repente, estar lançando números a menos. Por quê? No dia que eu fui fazer lá a reunião para organizar a costela, participaram 5 pessoas e ficamos lá por 2 horas. No segundo dia, que a gente escolheu o cardápio, que teve que fazer compra, de repente foi só 3 pessoas, mas nós ficamos 3 horas. Então, veja bem, se eu vou fazendo individual, a chance de eu chegar nos números mais perto da realidade, dos números que realmente interessam, eles são maiores do que, de repente, eu falar, olha, nós tivemos a campanha do início do mês até o final do mês e fizemos isso em tantas pessoas, deu tantas horas. Entendeu?
você corre o risco Ok. de deixar alguma hora para trás ali. Tá. A outra pergunta que eu tinha é assim, ó. Agora tu vai ao Rio de Janeiro, né? Então tu vai sair de Nhandara, né? Vamos Nhandera. dizer, às 8 da não sei dizer. Às 8 da manhã, vamos dizer, de sexta-feira, e vai voltar na segunda-feira, às 8 da noite. Tu vai considerar sexta, sábado, domingo e segunda, vamos dizer, seriam 24 horas, vamos dizer, por 4 dias que tu tá, é isso? Eu vou estar Porque lá com eu a camiseta normalmente do Lions, em nome do Lions, trabalhando pelo Lions, fazendo tudo em nome do Lions, não vou? sim, Vou estar lá numa reunião, vou gastar dinheiro para ficar no hotel, para fazer tudo em nome do Lions. Eu saí da minha casa, corro o risco, vou até a hora que eu voltar na minha casa. Ou seja, eu estou fazendo isso em nome do do Lions. Lions. Tá, Então, eu vou lançar para Lions. tá. Entendeu? E a Agora, que outra nem pergunta, eu vou ir, eu e a Alessandra, minha esposa. E por incrível que pareça, eu pertenço a Nhandeara e a Alessandra Santa Fé do Sul Virtual. Então vão ser 2 lançamentos, um no meu clube e um no dela. sim, é porque são duas pessoas diferentes também, né? É isso aí. Tá, e a Entendeu? outra pergunta que esses dias me fizeram é assim, ó, por exemplo, a gente agora tem ido fazer as visitas com o governador, né? Então, por exemplo, a nossa GLT perguntou, Nonoca, nós podemos colocar, vamos dizer, o dinheiro que a gente usou para gasolina, o dinheiro que a gente usou para pagar o pedágio, para janta, como é que fica isso? Para mim, eu não considero, mas daí não sei. Não, porque quando você entrou para o Lions, uma das coisas que você estava lá, que você fez no teu compromisso de leão, que você ia gastar as despesas por sua conta. Então, isso não é uma Tá, doação para a Lions. Você está indo, você está se dispondo a pagar taxa. Isso é despesas que você está incorrendo porque você quis incorrer nelas. Tá? Eu sim, tenho clubes, por exemplo, que o clube paga a despesa para o associado ir. Só que ele paga sim. isso do caixa administrativo. Caixa administrativo, quem é que paga? É o próprio associado. Então, veja bem, isso não é uma doação que a gente está fazendo. Tá? Esse é o custo que nós pagamos por usar a marca Lions. Então, se você pegar no Ok. compromisso de posse lá, você vai ver que nesse dia você falou, ó, e fugiu agora, eu estava com ele aqui na tela até esses dias. Mas você vai ver que tem lá no seu compromisso de leão que você falou das suas. Oh, gente, se alguém achar aí, me complementa. Mas Não, ok. entendeu a diferença? Sim, foi o que Agora, eu respondi se eu para vou ela, que eu fazer achava que não. se eu vou ter uma despesa, por exemplo, nós vamos fazer aquela costela de chão. O clube vai sair daqui, vai para uma cidade que fica 50 quilômetros para buscar esse material para fazer a costela para servir numa angariação. Eu vou lançar isso como o quê? Lá no balancete da atividade, eu vou lançar como despesa. Lá é outra coisa, entendeu? Eu vou usar esse valor. Então, na hora que você vai apurar o que deu aquele evento, você vai tirar essa despesa, porque essa despesa ocorreu para que aquele evento acontecesse, tá bom? Aí é uma despesa do projeto de serviço. Na realidade, assim, às vezes, por exemplo, eu vou fazer, quando eu faço uma campanha, alguma coisa, eu vou me deslocar, então é nesse sentido que eu vou precisar, que eu posso colocar essa despesa. Então, veja bem, se eu vou me deslocar para comprar um material para fazer um evento, é uma coisa. Agora, se eu, Glauber, vou montar num avião, eu vou numa convenção do Sul, eu estou indo porque eu quis, eu não tô. Isso não é uma doação que eu estou fazendo para beneficiar o meu terceiro. Vai beneficiar só uma pessoa, eu. Entendeu? Não, Eu não, tá estou sendo beneficiado. Entendeu? ok, obrigada. Bom, mais alguma pergunta, gente? Que agora nós vamos entrar nos indicadores. Aqui é onde a coisa pega bonito. Número de atividades. Cada atividade relatada por um clube, distrito ou distrito múltiplo, é contado como uma atividade. Então, veja bem, quando eu vou fazer aqueles lançamentos do preparativo da costela de chão, cada uma daqueles reportes que eu vou fazer é uma atividade de serviço. A única coisa é que essa atividade ela foi fracionada, tá? Então, eu vou colocar lá, ó, preparação
para a costela de chão, reunião 1, preparação para a costela de chão, reunião 2. E tudo isso ela vai entrar ali nos lançamentos como uma atividade cada uma. Não foi uma reunião individual feita? É assim que eu vou lançar como uma atividade completa, por assim dizer, tá bom? Número de pessoas atendidas. Aqui é que entra. Esses são os beneficiários diretos dos serviços leonísticos. Às vezes o número de pessoa atendida pode ser contado com precisão e às vezes tem que ser estimado. Tá? Eu vou fazer, por exemplo, aquela campanha de saúde, vou na praça pública e vou contar, vou fazer ali o exame de glicemia, furar o dedinho lá para fazer o exame da diabetes. Eu pego uma lista, a pessoa assina o nome e eu sei quantas pessoas eu atendi. Tá? Mas, às vezes, eu vou fazer ali, eu vou pegar um megafone e vou começar a falar da importância da água, de não contaminar a água. Eu não sei quantas pessoas ouviram. De repente, eu tenho uma estimativa de quantas pessoas tinham naquela área ali que eu estava atendendo. Na dúvida, diminua esse número para um número razoável. O evento na praça atendeu 5.000 pessoas, mas não foram as 5.000 pessoas que te escutou no megafone e que te deu atenção. Então, coloca um número razoável que estava ali naquele entorno que você possa ver. Na dúvida, vai pegar para uma metragem ali quadrada, quantas pessoas dentro da área que você estava, que nós vamos ver daqui a pouquinho também. Tá? Entenderam? Essa parte aqui é uma das mais importantes. Lá já fala, beneficiados diretos. Número de voluntários, o número de pessoas que participaram do planejamento ou implementação de um projeto de serviço. Tá? Como os leões costumam convidar amigos para participar de suas atividades de serviço, o número de voluntários pode incluir leões e não leões. Lembra que eu mostrei para vocês que não existe mais hora leão, que é a hora de voluntários? É isso que Lions Internacional quer saber. Tá bom? Número de horas de trabalho dos voluntários. O número de horas gastas planejando e implementando um projeto de serviço. Então, se você está com uma reunião lá com 5 pessoas por 2 horas, você vai ter 10 horas de voluntários, tá bom? Até aí, acho que já o pessoal está todo acostumado já a fazer essa contagem, né? Fundos angariados. Olha lá, ó. Lembra que eu falei para vocês? O que é fundo angariado? O valor em dinheiro angariado para financiar atividade de serviço ou doação de caridade. Isso pode ser feito por leões fazendo contribuições pessoais ou fundos angariados de não leões durante um evento de angariação de fundo. Eu vou lá num vereador, eu vou fazer, sabe aquela listinha? Tem uma listinha que a gente faz que pede doação em dinheiro para algum evento, alguma coisa assim. Então, sempre que for nesse padrão de dinheiro, fundo angariados. Fundos doados. O valor de fundos de caridade doados a um indivíduo ou organização. Doados em dinheiro. Os fundos doados a LCIF são monitorados pela Fundação e não precisam ser relatados como atividade de serviço. Mas, deixa eu mudar a telinha aqui, que senão não consigo ver. Mas, se um evento for realizado para angariar esses fundos, esse evento pode ser relatado como uma atividade de angariação de fundos. Eu fiz um jantar para angariar fundos, só com essa finalidade. É uma atividade de serviço de angariação. Fiz só com essa finalidade. Então, eu vou lançar dessa forma. Eu vou estar fazendo isso aqui, vou fazer o caçulê do leão. Já é um projeto de serviço, que é coisa diferente. O que me rende de serviço, lá dentro do próprio serviço, tem angariação de fundo e tem doação de fundo depois. Agora, se eu fiz só vendo, verificando ali, vou passar aquela lista, tem um nome para essa lista, né? Que a gente pede dinheiro para o povo que vai. Me fugiu o nome agora. Mas tem essa lista ali, lista branca, cada um dá um nome, cada região dá um nome para essa lista lá. Eu sei que o Léo Clube, ano passado, ele chegou, Glauber, assina aqui o livro de honra. E aí, como que funciona isso? Não, cada assinatura é 100. Pronto, já me tomou 100 assim, brincando. Entendeu? E assim funciona. Mas isso foi pedindo o quê? Doação em dinheiro. Até aqui tranquilo, gente? A nossa missão é especialistas em reportar. Então, isso aqui são as métricas. Pode falar. Glauber, eu quero só mudar um pouco o foco. Eu acho que está claro, assim, quando a atividade é do clube, mas ali, na planilha anterior, consta lá a atividade do distrito
ou do distrito múltiplo, né? Vou falar sobre isso Ah, vai já, falar. Ari. Pode ficar Então tá bom, tranquilo, tá bom. tá? E outra Porque coisa, ah, bom, outra coisa você já respondeu na lista que eu ia perguntar, já ficou claro para mim também. pode falar, só Não, para eu não ficar na dúvida. não, é o seguinte, digamos, no nosso clube aqui em Mandaguari, nós fazemos um almoço italiano e nós vamos buscar patrocínios aí para a promoção desse almoço. Então, esses patrocínios seriam declarados como recursos angariados pelo clube? Veja bem, você vai buscar patrocínio para um projeto de serviço. Lá dentro do Sim, projeto de serviço, você vai ter angariação de fundos, você pode colocar lá. tá. Aqui, ó, é por isso que eu sempre falo, é importante a gente ter essa visão, porque fica mais fácil entender. Ó, eu estou lançando aqui como fome, tipo de projeto, certo? Aqui, na hora que você vai fazer essas métricas, ó, eu estou falando de um projeto de serviço, não estou? Aqui Sim. eu tanto posso lançar os fundos que eu doei, que é o resultado daquele cassoulet do leão, da costela de chão, Qual que é o nome do evento que vocês vão fazer? Vocês pediram Al- patrocínio? Almoço italiano. O almoço italiano. Olha aqui para você ver, ó. Dentro da atividade de serviço do almoço italiano, você pode colocar o quê? Os fundos angariados. Entendeu? Então, é uma atividade de serviço que o teu clube está fazendo e você está angariando fundos. Na hora que você vai repassar o dinheiro que deu dessa atividade, certo? Do almoço italiano, você vai vir e reportar onde? Ó, fundos doados. Mas isso tudo está dentro da onde? Ó, de um projeto de serviço. Se eu mudar aqui para angariação de fundo, dá uma olhada. Ó, você vai ter ainda algumas causas, mas já muda. Até a forma de reportar aqui embaixo, ó, você já não tem muito mais coisa. Ele dá uma segurada. E deixa de reportar o quê? O principal, a atividade de serviço que o teu clube está fazendo. Tá? Por isso que a gente fala, angariação de fundos e doações só quando você faz em dinheiro direto. Fez um projeto de serviço do clube, coloca a angariação e a doação dentro do projeto de serviço, porque aí você vai estar atendendo ali de uma forma melhor. Correto? Ok. Bom, só para a gente continuar tirando algumas dúvidas aqui. Essa parte aqui, o que é obrigado a lançar, o que não é obrigado, isso aqui vocês vão descobrir na hora de fazer os lançamentos. E a planilhinha aqui, ela é bem chique para isso. Ela dá ali o que é obrigatório e o que é opcional na hora de lançar. Então, angariação de fundos, olha lá, o que é opcional, o que é obrigatório você colocar. Assim como tem doação, ó. Isso aqui é tudo opcional. Reunião, ó, tudo opcional, tá vendo? Essa parte aqui, ó, de obrigatório e opcional. Então, você vai ver ali ó, o número de pessoas atendidas, o que você tem que colocar, o que você não tem para poder fechar o lançamento. Certo? Bom, essa parte aqui, eu não costumo perder muito tempo com ela, porque aqui é onde a gente tira muita dúvida do pessoal. As diretrizes para calcular o número de pessoas atendidas, que é uma das maiores dificuldades que nós temos. Tá? Leão é muito bom na hora de fazer serviço e na hora de contar ali a medição desse impacto é que costuma pegar um pouco. E aqui é onde nós vamos falar, olha, determine se o número de pessoas atendidas é um indicador obrigatório. É obrigatório eu colocar? Porque vocês viram na planilhinha aqui que tem lugares ó, que não é obrigatório você colocar o número de pessoas atendidas. Ó. Atividade de serviço, obrigatório. Angariação de fundo, opcional. Doação, opcional. Reunião, opcional. Mas naquilo que é obrigatório, eu tenho que saber estimar. Se eu não tenho como estimar, eu vou colocar pelo menos ali as pessoas que participaram. Então, como é que a gente calcula isso? Tá? Uma angariação de fundos, onde os beneficiários são conhecidos e estão presentes. Por exemplo, um clube levanta dinheiro para financiar 5 bolsas de estudo para a universidade. Se os alunos estiverem presentes e receberem as bolsas de estudo no evento, o clube já pode relatar como 5 beneficiários. Porque só atendeu 5 pessoas. Tá? Assim como doação, ó, onde o número de pessoas atendidas é conhecido. Por exemplo, um clube doa $10.000 para a organização sem fins lucrativos que treina cão-guia e é informado que essa quantia vai cobrir o treinamento de 2 cães. Nesse caso, o clube relataria 2 pessoas atendidas. Eu doei $2.000, treinou 2 cães. O cão vai ser um para cada pessoa. Então, só vou atender 2 pessoas com essa doação.
tá bom? Uma atividade de serviço realizada durante uma reunião. Por exemplo, um clube monta kit de refeição para famílias necessitadas durante a sua reunião mensal. Se 50 kits de refeição forem montados para uma família de 4 pessoas, o clube vai relatar 200 beneficiários. O que Lyons fala para a gente? Que ele está preocupado aqui com o quê? Com o atendimento individual, a necessidade de cada pessoa. Aqui, por exemplo, entra a cesta básica. Às vezes você vai pegar uma cesta básica de 40 quilos, ela atende uma quantidade de refeição, uma quantidade de pessoas muito maior do que só aquelas 4 da família que recebeu. Por quê? É o que Lyons está dizendo. Quantas necessidades eu estou atendendo daquela família? Quantas refeições vão ser atendidas com aquela cesta básica? Então, é daqui que saem esses números, que às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas de onde vocês arrancaram isso? Daqui, do material de Lyons Internacional. Certo? Isso nada mais é do que eu montar um kit, uma cesta básica, um kit de alimentação. Está aqui, ó. Vou atender 200 beneficiários, vou atender 200 pessoas necessitadas. Daí que saem aquelas métricas por individualização de porção. Tá? Determine se as pessoas atendidas podem ser contadas diretamente. Às vezes, você vai entrar em certos lugares que não tem como contar. Por exemplo, as pessoas atendidas podem ser facilmente contadas quando os leões trabalham diretamente com os beneficiários. Por exemplo, quando um clube se oferece como voluntário a uma escola para servir como mentor de alunos, o número de pessoas atendidas é o número de alunos orientados. Então, eu tenho um leão do clube, e ele foi lá na APAE cuidar de uma sala de aula de 10 alunos, porque ele se voluntariou em contar história, em qualquer coisa desse gênero. Quantas pessoas foram atendidas? A APAE inteira? Não, só aquela turma que ele estava orientando, aquelas 10 pessoas, aqueles 10 alunos. As pessoas atendidas geralmente precisam ser estimadas quando são realizados projetos e serviços ambientais, é o que mais dá problema. O primeiro passo é determinar quem que é o beneficiário. Então, a estimativa de pessoas atendidas pode ser feita de várias formas. Eu vou limpar uma área de uma praia. Tá? No sul tem muito praia. Aqui no estado de São Paulo a gente sofre um pouco com as nossas, tão sujas que estão. Mas vai lá, você vai fazer uma limpeza de praia, eu não tenho como contar quantas pessoas estão na praia do Balneário Camboriú de uma hora que nós estamos ali fazendo uma atividade de serviço, que são as pessoas que são atendidas diretamente, correto? Eu não tenho como saber. Eu posso chegar na prefeitura e perguntar uma estimativa de quantas pessoas estavam naquela área que eu atendi. Eu posso, de repente, pegar um leão e falar, ó, fica aí contando quantas pessoas tem aqui, mais ou menos, para a gente ter uma base. O que eu não posso é chegar lá e falar assim, que eu atendi Balneário Camboriú inteiro, aquela faixa de praia. Aí não vou estar. Por quê? Só vai ser naquela área que eu efetuei a limpeza de praia. Tá? As consultas de organizações locais sem fins lucrativos, você pode perguntar para eles. Eu vou fazer uma limpeza de praça, tá? Uma praça comum da cidade. Se de repente eu não conseguir contar quantas pessoas tinham na praça naquele dia da limpeza, eu posso perguntar na prefeitura qual que é a utilização daquela praça e ter um número aproximado. Se o clube, distrito múltiplo, financia ou contribuir para o trabalho de uma organização parceira, como escola, clínica de saúde, dispensa de alimento, consulta a organização para saber o número de pessoas que aquela contribuição que você deu vai atender. Então, de repente, o clube foi lá, fez a costela de chão, pegou ali um valor e mandou para uma entidade. Então, a PAI chegou lá, a PAI vai falar, olha, esse dinheiro é suficiente para me atender tantas crianças. Então, você já tem um número ali para poder lançar. Tá? Eles mesmos já dão esse número muitas vezes. Então, ó, estimativa baseada em observação. Por exemplo, observar o número de visitantes de uma praia no dia em que seu clube realizou a limpeza da praia. É aquilo que a gente acabou de falar. Certo? Aqui tem mais um pouquinho. Deixa eu mudar minha tela aqui, porque senão eu não consigo ler. Atividades únicas. Aqui vai responder uma parte da sua pergunta. Tá? Atividades únicas tendem a beneficiar uma única vez e termina quando o projeto é concluído. Eu comecei e já terminei ali, é um projeto único. Tá? E tem atividades que podem durar mais de um dia, mas não se repetem regularmente. Por exemplo, leões que organizam um evento de conscientização sobre diabetes e educa 200 pessoas. Vai relatar que atendeu 200 pessoas durante
essa conscientização. Eu posso, por exemplo, sabe aquela campanha de tabagismo, contra o tabagismo? Meu clube vai para o semáforo, essa semana nós distribuímos ali 50 panfletos, 100 panfletos. Eu posso ir lá e reportar isso como um dia que eu atendi tantas pessoas. No outro final de semana, outra equipe do Lions vai lá e atende mais 100 pessoas. Posso reportar isso lá no outro dia. E é uma campanha que ela durou ali um mês inteiro, mas eu posso lançar ela separadamente pelos dias. As atividades recorrentes, aqui entra aquilo que a gente faz direto, que está sempre fazendo. As atividades recorrentes são aquelas que se repetem regularmente, como limpar uma rodovia uma vez por mês. Meu clube todo mês vai lá limpar essa rodovia que passa ali dentro da cidade. Nesse exemplo, cada limpeza de rodovia individual pode ser relatada como uma atividade. Não é isso que nós estamos falando até agora? E a quantidade de motoristas que trafegaram na rodovia no dia de cada limpeza deve ser informada como a quantidade de pessoas atendidas. Então, veja bem, meu clube faz atividade, é constante essa limpeza de rodovia. Uma vez por mês nós vamos lá. No sul tem muito, né? Aquelas rodovias que passam dentro da cidade. Eu não sei se é a rodovia que passa dentro da cidade ou a cidade que cresceu do lado da rodovia. Mas eu vejo uns símbolos lindos do Lions quando eu vou para o Sul, que foi uma campanha do presidente internacional que fez um padrão de logo do Lions para se colocar nas entradas das cidades. Então, o que acontece? Quando você vai lá fazer essa limpeza, uma vez por mês, você vai reportar como sendo cada um uma atividade. E você pode ter ali, de repente, um leão, alguém contando quantas pessoas passaram por aquela rodovia enquanto vocês estavam fazendo a limpeza. São essas pessoas que foram atendidas, tá bom? Atividades em andamento ocorre com a contribuição dos leões, continua atendendo as pessoas indefinidamente. A construção, infraestrutura e investimento de capital que enquadra nessa categoria. Às vezes, nós temos entidades que a gente ajuda direto. Nós temos clube que mantém, por exemplo, creche. Então, são atividades grandes que são feitas. E aí sempre acaba uma grande dúvida. Como é que eu reporto o trabalho dos leões quando é um caso desse? O leão participa da diretoria de uma entidade dessa. Veja bem, o Ari participa lá da APAI como diretor. Como é que reporta o trabalho do Ari nessa entidade? Porque ele vai lá porque ele é leão, ele vai lá doar seu tempo como leão. Você vai relatar isso com as horas que você doou, que você esteve naquela entidade trabalhando. Ah, mas e as pessoas atendidas? Você não vai colocar que você atendeu a APAI inteira, você não deu aula para a APAI inteira. Você vai reportar que você doou só o seu tempo, você não precisa nem colocar ali as pessoas atendidas. Entendeu? Por quê? Você vai mensurar no máximo ali as pessoas que estavam junto com você durante aquela reunião. Pessoas atendidas diretamente. Que relate a atividade do intervalo escolhido. Aqui é onde a gente estava falando, olha, que a Nonoca perguntou. Eu faço isso um lançamento ou eu posso fazer de vários dias? Relate a atividade no intervalo que você escolher, contando apenas os beneficiários atendidos naquele período que você está informando. Por exemplo, uma escola frequentada por 100 alunos cada ano deve ser relatada uma vez no ano com 100 beneficiários cada vez que você relatar. Entendeu? Eu vou uma vez por ano naquela escola fazer um evento. Eu vou relatar uma atividade, certo? Que eu atendi 100 pessoas. Ah, não, eu fui 2 vezes no mês porque nós fizemos campanha para a turma da manhã e a turma da tarde. Vou fazer 2 lançamentos e informar que eu atendi 50 em cada uma delas. Se a atividade em andamento não exigir serviço diário dos leões, como doar uma cadeira a um centro de pesquisa de câncer, isso é a doação que a gente faz para pesquisa, tá? Para entidades que, de repente, você nem tem como mensurar quantas pessoas estão sendo atendidas. Isso acontece quando você está investindo, por exemplo, tem alguns investidores que trabalham lá na descoberta do tratamento para câncer. Você não sabe quantas pessoas você está atendendo diretamente. Então, você vai ali colocar o número de pessoas que está participando daquela pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Quem é que informa isso? A própria entidade que você está trabalhando. Certo? Se a atividade em andamento exigir manutenção contínua, os leões devem permanecer ativamente envolvidos
e relatando as atividades. Se eu participo da diretoria da APAE e eu estou ali constantemente participando das reuniões e do trabalho daquela entidade, eu vou relatar todas as vezes que eu estiver lá participando. Então, se o Ari foi, a reunião da APAE é uma vez por mês, você vai reportar isso em 12 atividades durante o ano do que ele foi lá prestar de serviço. Tá bom? Vamos ver aqui. Está quase chegando na parte que eu quero. Eu vou até dar uma pulada aqui. Coleta. Isso aqui é importante. Por exemplo, se eu coletar óculos e mandar para reciclagem, que não vão ser aproveitados, é campanha de meio ambiente. Se eu receber armação de óculos, der uma limpeza, colocar uma lente e entregar para alguém, é uma quê? Um serviço de visão. Cuidado para, de repente, é aquilo que eu falei para vocês, a doação da gelatina. Se eu dou a gelatina para o Hospital de Câncer Infantil, câncer infantil. Se eu dou a gelatina para um hospital comum, combate à fome, você vai colocar em outra atividade, mas não do câncer infantil, tá bom? Vários clubes trabalhando junto. Essa aqui eu acredito que seja a parte mais importante para a gente finalizar isso aqui tudo, tá? Você tem aquele mutirão de saúde que participa na praça. Aqui na minha cidade, eu moro, apesar de eu ser do Lions Club de Nhandeara, eu moro em Votuporanga, e aqui nós temos 4 clubes de serviço. Se os 4 clubes de serviço vai fazer o trabalho da feira de saúde na praça, nós temos que verificar o que cada um vai fazer. Por exemplo, a barraquinha do Clube 1, do Clube A, só fura o dedo para ir lá ver se o cara está com a glicemia alta. Ele vai ter a lista e vai relatar o que ele fez da atividade dele. O Clube B, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Uma outra aferição da pressão arterial, por exemplo, certo? Então, ele vai ter a lista de quantas pessoas ele aferiu ali a pressão arterial. Então, veja bem, são 2 atividades realizadas por clubes diferentes num mesmo evento. Clube A relata quem ele atendeu, Clube B relata quem ele atendeu. Mas aí vocês já viram que para fazer o teste de glicemia tem que furar o dedinho, não tem? Não tem que furar o dedo? E aí o pessoal morre de medo de furar o dedo. Aí o Clube A fica responsável em segurar a pessoa para não correr e o Clube B furar o dedo. Eles estão trabalhando em conjunto e fazendo uma atividade só, não tá? Um segura e o outro espeta lá para fazer o teste. Então, lá no final do evento, verifica-se quantas pessoas foram atendidas, e aí eu falo, eu vou lançar tanto e você lança tanto, para não dar o quê? Duplicidade. Tá ok? Atividades. Esse aqui gera muita confusão, tá? Atividades de distrito. Atividade distrital. Então, veja bem, você tem uma grande sacada quando você é governador, e eu usei isso muito no ano que eu fui governador, eu lançava a iniciativa para os clubes. Então, eu lançava campanhas para os clubes. Olha, esse mês vai ser o aniversário do governador. Dezembro é o mês do aniversário do governador. Presente do governador, dou uma cesta básica para uma entidade. E na hora que você for reportar essa atividade de serviço, você vai colocar lá assim, #mês do governador. Então, veja bem, meu clube vai lançar isso individualmente. A única diferença que vai ter é que aqui na hora de lançar a atividade, eu vou colocar aqui, #doação do mês do governador. Depois o governador tem como tirar um relatório e saber por essa hashtag quantos clubes participaram dessa campanha. Mas o informe dessa campanha, cada clube faz o seu. Quando é que eu reporto a atividade do distrito? Quando você tem um cargo distrital e você não está fazendo trabalho pelo seu clube, você está fazendo trabalho pelo distrito. Eu, como governador, quando eu saía para fazer visitas aos clubes, eu não reportava como visita, lá que era Hora Leão, do Lions Clube de Nhandeara. Eu lançava como era uma atividade do distrito LC6. Então, lá no distrito, acumulava-se as horas que eu, como governador, estava me dedicando. Tá?
Vocês têm aí, por exemplo, vários vice-governadores, tem aqui as nossas vice-presidentes do conselho. Quando elas vão fazer uma atividade que é dedicada a essa área, vai estar liberado lá para ela lançar como distrito. Quando, se você, como GST do seu distrito, vai reportar alguma atividade, por exemplo, esse treinamento, você está fazendo esse treinamento pelo seu clube, ou você está fazendo esse treinamento pelo distrito? Pelo distrito, não é? Então, você pode reportar como sendo esse horário de lançamento ali pelo distrito. Pode perguntar. Ok, eu levantei a mão aqui, mas era esse o comentário que eu ia fazer. Como esse nosso treinamento de hoje é a nível de distrito múltiplo, né? Então, era isso que eu ia fazer. Depois eu quis baixar a mão e não consegui mais. Obrigada, Tranquilo. Paulo. Mas Obrigada. compreendeu a lógica? Por quê? Perfeitamente. Não é meu clube que está Perfeitamente. participando, é a pessoa que está ali fazendo pelo distrito. Kátia? Boa noite, companheiros. Então, eu sou a companheira Kátia, sou secretária do LD4. Aqui a gente faz todos os reportes do governador, assim, e também quando tem encontro de divisão. Seria certo também colocar a hora do presidente de divisão, porque seria assim que eu estaria fazendo, né? Se caso não estaria, quando tem treinamento também, e do assessor, por exemplo, tem um treinamento do assessor do câncer infantil. Aí eu coloco a hora desse assessor, não de todos, né? Isso Apenas aí. a hora do assessor. Ficaria certo É continuar isso aí, fazendo você dessa forma? entendeu perfeitamente. A maioria das pessoas que a gente explica isso vai lá e lança a hora leão do clube, da pessoa no clube, mas não é. Ela está dedicando esse horário para o quê? Para o distrito. Então você vai reportar dessa forma. Não tá certinho, Kátia. Parabéns. Se estiver fazendo assim, está dentro do caminho. Uma coisa que não pode ser feito, tá? Uma vez eu fui consultado a respeito disso. Lembra que eu falei da campanha que você pode fazer em nome do distrito? Mês do aniversário do governador. Aí, de repente, você vai querer lançar tudo isso como sendo atividade do distrito. Não é, porque a atividade é do clube, tá? Você só vai lançar como distrito aquilo que você fez teu, que você se dedicou para o distrito. Então, o presidente de divisão, o presidente de região, que está fazendo ali um conselho, uma convenção do distrito, o governador vai lançar como distrito. O secretário do distrito, o tesoureiro do distrito, vai lançar como quê? Como horas dedicadas ao distrito. Aí, nesse caso, ele está sendo o quê? Funcionário do distrito, não do clube que ele pertence. Tá ok? Ficou claro até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Eu vou ficar mal Glauber, acostumado. Pode falar. Glauber, deixa eu só fazer uma pergunta. E qual é a diferença de ser a atividade do distrito e ser do clube? Você já resumiu. Por exemplo, o distrito vai promover uma convenção, o distrito vai correr atrás da organização, o distrito vai ter o custo disso aí tudo, o distrito está montando isso, tá? Então, aquele horário que foi dedicado do distrito, você vai reportar como atividade do distrito. Agora, quando o teu clube faz uma atividade de serviço, ele está fazendo como atividade de serviço dele. Ah, nós estamos dando suporte para o governador fazer o evento. Não deixa de ser uma atividade de serviço do teu clube, porque você está fazendo isso como teu clube prestando auxílio para o governador. Ao passo que o governador está fazendo o quê? Fazendo uma atividade distrital. É ele que vai reportar esses lançamentos para ele. Tirou a tua dúvida? Sim, e a outra pergunta é assim, ó, eu faço parte da fundação, né? E a gente tem uma parceria com o município e são 3 vezes no mês. Eu vou assim, não vou dizer que eu vou as 3 vezes eu vou lá ver se está tudo organizado, se não sei o quê, mas eu sempre coloco isso como atividade do meu clube, então estou colocando errado. Veja bem, você está fazendo isso em nome do clube ou você está fazendo isso em nome do distrito? Na realidade, desculpa a pergunta, Nonoca, é que aqui nós não temos fundação no SEIS, então eu fico com o pé em cada canoa para te dar essa resposta, porque aqui nós não temos fundação, entendeu?
Sim. Mas se você está fazendo esse trabalho em nome da fundação que pertence ao distrito, você vai reportar lá. Se essa Tá. fundação, você está participando ali por causa do teu clube, você tem essa cadeira, então você vai reportar para o seu clube, porque essa cadeira é dedicada ao seu clube. Nós temos aqui a Fundação Educacional, que é uma faculdade aqui em Votuporanga. Alguns leões fazem parte da Assembleia, fazem parte como que chama? Me fugiu o nome. Do pessoal que organiza, que manda na faculdade. É tipo Conselho. comitê? Conselho. É do conselho, tá? Mas aquela cadeira é reservada ao clube. Então, é lançado para o clube a participação deles no conselho. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Segurança, Conselho da uma entidade que Sim. você está ali porque aquela cadeira pertence ao teu clube, não ao distrito, tá bom? Espero ter te Gente, eu respondido. estou fazendo errado há 3 anos isso. Que bom que aprendemos juntos. Glauber, assim, ó, eu Pode tinha falar. sempre muita dúvida quanto a isso. Como eu sou presidente da fundação do Distrito LD3, todas as minhas idas em reuniões de diretoria, eleições, eventos que se faça da fundação, eu tenho reportado ao meu clube, Então, é aquela história. Se porque você está eu fazendo, estou eu não lá estou vendo pelo quem meu está clube, falando, quem né? cortou aqui. A Fátima está falando? Se você está Não, é a fazendo Yara. isso. É a Yara que está Desculpa, falando. é que aqui eu estou Yara, com a janelinha bem pequenininha. Yara, Mas se você está fazendo isso pelo distrito, é uma coisa. Se você está fazendo isso porque a cadeira do seu clube é outra, tá? Sempre ter isso em mente. Por onde que eu estou trabalhando? Por quem que eu estou fazendo? Como cortou um pouco aqui, eu perdi um pouco a pergunta. Você puder até repetir, porque deu um corte aqui na transmissão. é que Se eu eu não... sou presidente da Fundação Lions, do LD3. Certo. Então, todas as reuniões de diretoria que eu faço, que eu participo, ações da fundação, eu tenho reportado nos meus informes mensais. A Não é perdido. Você está companheira BCC reportando. Yara Esse é o participou de primeiro, eleição, esse é o primeiro reportando passo. para o meu clube. Reportou. Reportou. Agora você Sim, já tem consciência que a fundação, ela pertence, quem é que toma conta da fundação? É o distrito, não é? Você está ali fazendo essa atividade pelo distrito, certo? Então você vai reportar isso aí como uma atividade do distrito. Se reportou até hoje pelo clube, que bom que reportou. Porque o importante é que reportou. sim. Porque tem muita gente que nem reporta. Mas se você acha que esse lançamento, você está mais qualificado até para responder do que eu. Você está fazendo você está fazendo isso pelo clube ou pelo distrito? Pelo que você Na entendeu de tudo que realidade, nós agora, falamos. com essas explicações todas, é por isso que me manifestei, porque eu acho que eu devo começar a reportar isso aí pelo distrito, então, porque É a muito fundação é do importante, distrito LD3. então, é muito importante que vocês tenham essa consciência e vocês dentro do LD, de repente, sentem, olha, isso aqui nós estamos fazendo é de clube, isso aqui é de distrito e nós vamos começar a reportar isso aqui pelo distrito. Não Sim, vai dar diferença para a Lions Internacional desde que reporte. Qual é o maior clube de serviço do mundo? Lions. Quem é que mas falou que nós somos o maior clube de serviço do mundo? Nós, quando reportamos o nosso serviço. Tá bom? Bom, podemos continuar? ok. Tem mais alguma pergunta? Nós já estamos no finzinho. O Ari me deu 1 hora e meia estourando, nós já estamos passando já quase. Mas eu espero que vocês estejam gostando, porque eu não estou nem conseguindo ver o rostinho de todo mundo aqui. Tá? Agora, plantio e cuidado de árvore. Isso é um problema, gente. Isso é um problema. Por quê? Se você não sabe quanto que atende uma árvore, faz isso aqui, olha. Você vem, a hora que você for lançar, é por isso que eu gosto de mostrar, ó, meio ambiente, tipo de projeto, plantio e cuidado com árvore. E na hora que você faz isso, métrica adicional, sim. Olha o que vai abrir aqui no fundo. Número de árvore cuidada. Eu não sei quantas pessoas essa árvore vai atender. Só reporta isso aqui, ó. Quantas árvores você cuidou? 15? 10? Reporta só a quantidade de árvores. Deixa que Lions Internacional depois faz as métricas de quantas pessoas foram atendidas pelas árvores. Tá? Compreenderam? O que não pode é muitas vezes o que a gente vê. Plantou uma árvore e fala que atendeu a população da cidade inteira porque melhorou a qualidade do ar. Aí não dá, né, gente? Lembra que Lions fala? Pessoas atendidas diretamente por esses trabalhos que a gente faz. Certo? Bom,
Para encerrar, para a gente poder ver o manualzinho lá que o Ari mandou para vocês, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque eu fiz alguma bobagem aqui. Aqui, voltou. Cuidado, aqui tem atividades que às vezes atendem várias causas. Lembra que eu falei? Se eu pego, por exemplo, uma armação que vai ser reciclada, vai ser meio ambiente. Se a armação de óculos vai ser reciclada, vai colocar uma lente, entregar para alguém enxergar, visão, tá? Então tem bastante coisa que a gente tem que aprender a dividir. Isso aqui fala muito em feira de saúde, quando você está fazendo exames diferentes, exame de visão, tá? Você está fazendo o exame do pé diabético, são atividades diferentes, tem que ser reportada diferente. Por mais que seja a mesma pessoa atendida, você fez 2, 3 serviços diferentes para atender aquela única pessoa, certo? Então, nunca esqueça disso. Vai lá e sempre vão ser. Olha só, não sou eu que estou falando. Se você estiver fazendo exame de visão, exame de diabetes em uma feira de saúde, você poderá relatar o serviço de visão e diabetes como 2 atividades separadas, mesmo que seja a mesma pessoa que foi atendida, tá bom? Gente, atividade de destaque, mostrar para vocês na prática. Na hora que você fala, isso aqui é uma atividade de destaque, a única coisa que ele faz é colocar uma estrelinha, só, mais nada, tá? É aqui que você marca, ó. Ele coloca uma estrelinha na atividade, só, não acrescenta mais nada. Atividade de destaque, o que eu costumo falar? É aquela uma que teu clube faz direto, teu clube sempre tem aquela história de fazer aquela atividade de destaque. Meu clube faz uma costela de chão por ano e uma peixada sertaneja por ano. São as atividades de destaque do meu clube. O restante são atividades que a gente considera normal, que não é aquele grande evento que meu clube faz durante o ano, tá bom? Vamos voltar lá para ver se terminou. Aqui, ó, limite para os relatórios de serviço. Existem alguns limites, tá? 3.000 pessoas atendidas, não pode passar de 1.200 horas de voluntariado por lançamento. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um lançamento, você sabe que vai passar de 3.000 pessoas atendidas, divide. Divide, porque aí ele vai ser contabilizado. Se você fez uma atividade de serviço e atendeu 5.000 pessoas e você colocar lá, só vai ser considerado 3.000. Se você fizer 2 lançamentos, ele vai ser considerado tudo que você lançou. Ah, eu estou burlando? Não, eu estou sendo razoável e estou mostrando para a Lions Internacional que eu estou fazendo um lançamento consciente do que eu estou fazendo. Eu não estou superfaturando as pessoas no atendimento para poder inflar. É aquela história, limpei uma nascente, eu atendi 50 pessoas que estavam ali ou atendi as 5.000, 10.000 pessoas que moram na cidade? Entenderam a diferença? Por que existe números que Lions Internacional vai lá e corta? Por causa desse tipo de coisa. Tá bom? Gente, isso é o principal sobre métrica. Tá? Isso é o que mais interessa, o que mais importante de métrica. Alguns lançamentos, a gente fez um trabalho, preocupou, juntou uma turma, fomos lá aprender um pouquinho, fomos tentar achar alguns números, porque são números que são muito discrepantes e foi o que nós mais identificamos de problema dentro dos lançamentos que são feitos no MyLion. Então, você pega aqui, olha, você vai encontrar, isso não são coisas que você vai simplesmente lançar a esmo, são orientações, você vai sempre pesquisar. Por exemplo, esses números aqui, ó, já teve uma atualização. Por que teve uma atualização? Vou explicar para vocês, ó. Arrecadação de cartela de medicamentos. Cada 700 quilos atendia uma pessoa. Sabe por que tinha esse número? Porque tinha uma empresa dentro aqui da região nossa que a cada 700 quilos de medicamento, cartelinha de medicamento que você entregava para eles, ele dava uma cadeira de rodas. Por isso que a cada 700 quilos atendia uma pessoa. Mas se eu pegar 700 quilos dessa cartelinha de medicamento, encontrar uma empresa que me dá o suficiente para comprar cesta básica, a quantidade de pessoas atendidas já mudou. Por quê? Eu fiz virar dinheiro, comprei cesta básica e já mudou a forma de medir essas pessoas. Quando eu não tenho essa referência, a gente vai em cima das referências que a gente encontra, tá? Elos de latinha, cada 280 litros
a gente recebia uma cadeira de rodas. Daí esse valor. Se eu peguei 280 litros, vendi, apurei um valor melhor e consegui comprar outra coisa com esse valor para atender mais gente, eu vou lançar o que eu atendi, certo? É por isso que a gente fala, são valores de referência para quando eu não tenho noção do que como eu vou lançar, tá ok? Aqui, ó, limpeza de horta comunitária, certo? Atende até 400 pessoas. Da onde que a gente tirou isso? Pegou algumas hortas comunitárias que a gente tem acesso, que a gente conhece o pessoal e começou a perguntar. Escuta, quantas pessoas vocês atendem? Ah, na média, 400 pessoas foi o que nós encontramos. Se você tem uma horta comunitária que você consegue medir o que ela atende, você vai lançar aquela quantidade que você tem. O que não pode é falar que uma horta comunitária que você tem atendeu a cidade inteira. Entendeu por que são números de referência? Não são números determinantes? Por isso. Tá? Limpeza de via pública, lá, ó. A cada um voluntário, você atende até 5 pessoas. Por quê? É o que eu consigo limpar de área, de metros quadrados, que vai estar ali pelo menos 5 pessoas dentro daquela área. Agora, quando eu fiz essa limpeza de praça, eu atendi a cidade inteira? Não. Então, eu tenho que, para cada voluntário, eu atendi até 5 pessoas. É um número razoável? É, não é? Não vai fugir da realidade. Gente, não vou me estender, esse material está todo aí com vocês. O que tiver de dúvida, estou à disposição, mas eu tinha um compromisso com o Ari, eu já passei 5 minutos do meu compromisso. Estou disponível se alguém precisar e só tenho a agradecer a cada um de vocês. Primeiro, pela paciência, segundo, pela dedicação ao Lions e terceiro, de coração, de matar a saudade do Distrito Múltiplo LD. Muito obrigado a cada um de vocês. Companheiro Ari, é contigo. Ok, muito obrigado ao nosso PDG Glauber por esta belíssima explanação. E eu gostaria ainda, Glauber, antes de irmos para os finalmente, deixar ainda em aberto aí a palavra para os companheiros e companheiras aí poderem eventualmente colocarem mais alguma sugestão ou fazer alguma pergunta antes de irmos para a finalização da reunião. Então, eu pergunto se tem mais alguma dúvida, alguma sugestão. Não? Entenderam tudo? Mais ou menos. Eu creio que o que mais assim impactou bem essa questão das atividades do distrito, né? Que nós não estamos muito acostumados a fazer essas atividades do distrito, nem do múltiplo, nem relatar as atividades do múltiplo, nem de cada distrito em si, né? Nós estamos assim muito focados no clube e nos distritos nós ainda estamos gatinhando, eu acho que nessa área. Então foi bem Muito importante, claro. né? Bem importante que o nosso palestrante, né, o Glauber, colocou como nós devemos relatar isso. Então, ver se a atividade é pertinente a um distrito, é pertinente a um clube, é pertinente ao múltiplo. Então, vamos estar atentos e vamos dar mais esse passo, né? Isso certamente vai ensejar mais alguma conversa, mais algum debate entre nós aqui no Distrito Múltiplo, para que possamos chegar aí num denominador comum em relação a isso. Mas eu vejo que o Cabral, você pediu se só está no positivo. Kleber, Ô, Kleber. tudo Ô, bem, Kleber. Yara? Oi, Ô, querido. Ari, perguntar Oi. para o Glauber. Sim. Quando lá no começo ele mostrou as causas, né? E são as 5 causas que o Lion defende. Só que entrou mais 3, né? Que veio da fundação. E o que está mais acontecendo hoje são catástrofes de enchente, principalmente no sul do Brasil. E a gente não atende nem fome colchão, telha, lona, né? Como é que vai acrescentar mais essas 3 nas causas? Companheiro Kleber, o que acontece é que nós temos uma previsão de atualização do site de MyLion e do site do MyLCI. Existe uma integração aí sendo trabalhada, sendo produzida.
A princípio era para ter mudado lá em julho, antes de julho, depois passaram isso para mês de setembro, agora já estão falando dessa atualização para o ano que vem. O que nós temos absoluta certeza, nós temos que lançar o que nós temos ali, pelo menos por enquanto, tá? Eu não sei se fui eu que caí, que ficou lento aqui, mas estão me ouvindo bem? Vamos ver. Então, o que acontece? Nós vamos, aquela história, remamos no barco que temos. Na hora que eles abrirem essas causas, nós vamos olhar ela e começar a lançar ela do jeito que ela nos for propiciado ali. Por enquanto, o que a gente tem de recomendação é usar aquelas que nós temos ali que estão elencadas, até porque não temos como adicionar lá qualquer outra coisa nesse primeiro momento. Eu acredito que deva sair uma observação minha, tá? É um pensamento meu que isso deve ficar pronto, eu acredito que para julho do ano que vem. Até porque vai ser um pouco prematuro se lançar isso no mês de janeiro, fevereiro, e eu falo para vocês uma preocupação que eu tenho e que normalmente todos vão ter. É a tal da taxa internacional. Agora nós conseguimos pagar a taxa internacional por Pix. Porém, aí fica aquela dúvida, mas onde eu vou consultar o que meu clube deve? Tá? E isso é feito no quê? No site do MyLCI. Então, essa mudança, eu acredito que ela deva acontecer, vai ser dentro de uma normalidade e nós vamos aguardar. Mas eu estou acreditando que ela vai pegar firme mesmo, vai ser para o próximo ano leonístico. Isso é uma impressão minha, tá? Não tenho informação oficial nenhuma a respeito disso. Acredito que tem companheiro que tem até mais informação, os vice-governadores, deve ter mais informação do que a gente nesse sentido, tá bom? Obrigado. Ok, a companheira a Kátia ergueu a mão, depois a Nonoca. Companheiro, então, só para colaborar aí com a dúvida do Kleber, pelo menos colaborar do jeito que a gente faz, né? A gente faz aqui, então, LD4 também não foi um distrito tão atingido, mas nós auxiliamos os primeiros, que foi LD2, eu acho que LD3. E aí a gente começou a instruir os companheiros a separar as doações. Então, assim, fazia uma reporte sobre a doação de alimentos, para a gente englobar no alimento. Depois fazia um reporte sobre, por exemplo, produtos de limpeza e depois um no telhas, só para tentar separar, porque o montante era muito grande. O montante da ação era muito grande. Então, para eles poderem dividir. Então, acho que talvez para auxiliar ali o companheiro Kleber. E eu tenho só uma dúvida para a gente. Nós trabalhamos muito com mídias, estamos tentando fazer com que o distrito divulgue pelas mídias. Eu também faço, aqui então, nós também fazemos esse reporte das publicações em Instagram. Eu coloco do marketing, então eu coloco como horas trabalhadas do marketing e as horas das postagens e as métricas das postagens, então a gente entra nos insights. Acho que eu estou vendo ali agora, então talvez continuaria certo a gente continuar fazendo isso. Então, o que É é isso aí. publicado no site do distrito, a gente está lançando na conta como atividade do distrito, e o que é dos clubes, a gente está orientando que façam pelos clubes. Isso. A única coisa que a gente dá de recomendação, que é a métrica de um lançamento desse de mídia social, ele é considerado dentro de uma semana. Depois de uma semana, já nem porque o impacto já passou e não vai estar agregando dentro daquele serviço. Você vai estar contabilizando 2 vezes a mesma coisa. Então, fez uma mídia social, você pega ao final de uma semana, vê o que ela alcançou e lança isso aí como sendo o que deu de alcance dela, as pessoas Certo. atendidas. Certo, Tá bom? Obrigada. Nada. Nonoca, agora é a sua vez. Bem rapidinho, o que a gente fez aqui na catástrofe, a gente colocou o hashtag Glauber, sabe? A doação, hashtag, vamos dizer, doação de alimentos para a catástrofe, né? Então, a gente usou a hashtag. Não sei se está certo também, né? Perfeito, porque o governador, ele tem como, o GST do distrito, vocês têm como ir lá no MyLion e apurar tudo que foi lançado por filtro.
O que eu dou de recomendação? É muito importante que você coloque ali uma hashtag curta, que fica fácil você fazer o filtro depois. Porque quando a gente coloca uma hashtag muito grande, depois até para filtrar fica ruim. E de preferência, quando você cria hashtag, é junto, sem espaço. Entendeu? Hashtag solidariedade. Pronto, você já tem uma hashtag pronta que vai facilitar, porque o governador vai entrar ali, o presidente do conselho vai entrar ali e vai fazer um filtro só pelo hashtag solidariedade. Então, ele vai ter quantos clubes atenderam esse chamamento, quantas pessoas foram atendidas dentro dessa campanha que deu a ideia pelo distrito. Ele tem como fazer uma mensuração do que os clubes, quais os clubes que atenderam, quantas pessoas foram atendidas, tudo que você realmente fez como distrito. Isso eu usei muito quando eu estava de governador. Gente, você não tem ideia do que é você ver um distrito que chega quando você faz um pedido desse e vai lá colaborar com você. Então, era hashtag aniversário, que foi o mês do aniversário do governador. O que deu de cesta básica, doação de alimentos, vocês não fazem ideia. E na hora que você faz essa totalização, cria um número expressivo para o distrito poder apresentar: olha, nossos clubes estão unidos trabalhando na mesma causa. Vai ser reportado cada clube, mas o resultado vai ser uma propaganda enorme para o teu distrito, uma alegria enorme para o governador, para o presidente do conselho. Ok. Eu creio que nós já estamos partindo para os finalmente, então eu quero aproveitar a oportunidade de franquear a palavra para as suas considerações finais para a nossa segunda VCC, a Fátima. Então, mais uma vez, né, meu boa noite, parabéns pelo seu trabalho, companheiro Ari, que vem se dedicando, né, junto à GST e está juntando todos, né, os assessores GST do Múltiplo de uma maneira muito carinhosa. Ao Glauber, que fez um trabalho muito lindo, eu já tinha assistido o trabalho dele, que ele fez conosco no LD8 já. Companheira Yara, eu tenho 100% de certeza que você está colada no Breno, assim como eu estou colada em você e vou ficar o ano que vem, porque eu Ainda acho que é um mais. sonho, né, companheiro Ari, que todo distrito múltiplo LD possa lançar e ter as métricas muito parecidas. Hoje a gente vê essa discrepância realmente, né? E como colocar isso? Eu acho que é um desafio. Nesse momento agora, até eu como GLT, olhando para o desafio de treinar essas secretárias de cada clube para que elas realmente, elas ou eles, lancem de uma maneira correta e igual. Então, eu acho que essa noite de hoje foi muito importante, porque eu juntei todas as coisas, né? O GST, e estou pensando lá no GLT como fazer, eu acho que a Yara também, para que realmente as métricas sejam corretas, até para não ficar algo, muitas vezes na mesma cidade, os clubes fazem quase que coisas dos trabalhos muito parecidos e a gente olha nos lançamentos e são muito diferentes. Muito obrigado, Ari, por proporcionar essa noite e por me convidar. E obrigado, Glauber, por estar aí conosco. Obrigada. Ok. Então, antes de passar para a Yara, eu gostaria de saber se o nosso PDG, palestrante, o Glauber, se ele quer fazer alguma consideração final. Gente, a consideração final valeu a pena. Nós estamos aqui há mais de 1h30, valeu a pena. Valeu. Claro, Esse com tempo que certeza. passamos juntos foi valioso, foi importante para vocês? Essa é a grande consideração. Não esqueçam GSTs, não esqueçam GLTs, preparem seus secretários, preparem um trabalho em conjunto. Olha, os clubes dessa região, divisão, trabalhem com sua região, divisão. Por que esse clube está tendo dificuldade em lançar? Está precisando de um treinamento? Ofereça, de acordo com o trabalho do teu presidente de região, divisão. Isso foi uma fórmula de sucesso. Eu posso falar com muita alegria para vocês que no ano 2021, 2022, o Distrito LC6, com 62 clubes, foi 100% de lançamento em MyLCI, mais 100% de lançamento em GST, com os lançamentos de serviço. E por que não falar em 300% junto com os LEOs,
fazendo também os reportes deles de todas as atividades. É possível. É trabalhoso? É, mas é possível. O que eu poderia contribuir com vocês, fico feliz em poder compartilhar um pouco do conhecimento. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Ari. Então, para as suas considerações, né, e com muita honra aí, que estamos honrados com a presença da nossa primeira vice-presidente, que logo, daqui mais um pouco, já vai estar assumindo, né, para que ela faça as suas considerações em relação a esse evento nosso de hoje aqui. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, eu não poderia deixar de estar aqui presente, até porque o assunto era bem pertinente, para mim, no caso, né? Eu tenho sido secretária do meu clube durante muitos anos. Então, claro, né? Sempre os reportes das nossas ações, né, caíam na secretária. E hoje assim, eu sempre tinha uma dúvida: será que isso foi certo? Será que principalmente com aquela questão que eu coloquei para o Glauber, porque já é a segunda vez que eu sou presidente da fundação e sempre fiz reportei as atividades que eu tenho, e que são bastante, né? A fundação também dá um pouquinho de trabalho, e sempre reportando nas atividades do meu clube normal, né? Mas sempre com aquela dúvida. E hoje, então, eu digo, não, hoje eu vou perguntar se eu estou fazendo certo. Claro, né, eu vou começar a botar o nome do distrito, porque a nossa fundação é do distrito LD3. Então, por aí, para mim, já valeu, Glauber, né? Mas, assim, eu achei, assim, bastante interessante. Eu acho que nós deveríamos de isso aí tinha que ser para um público mais amplo, sabe? Porque, claro, né, agora os GSTs vão agir, né, vão passar adiante todo esse conhecimento, vão procurar fazer os treinamentos, mas eu acho, Glauber, que tua explicação foi, assim, muito pausada, muito clara, né? E tu mostrando ali no computador, onde aquilo está escrito, isso tudo muda a questão do treinamento, né? Porque hoje eu pude ver ali na tela onde é que eu tenho que ir, né? Porque entrava lá no laranjinha lá, né? E reportava as atividades uma atrás da outra e encerrou. Agora, aquelas métricas, então, quantas vezes passei por cima, né? Agora não. Pelo menos para mim, assim, foi de uma... Agora que trocou a secretária, eu tomei conhecimento, eu vou ter que pegar a minha secretária agora, lá nova, a Kelly, e sentar do lado, tu está fazendo. Mas ela é uma pessoa que ela procura muito, ela lê muito, ela é bastante entendida, assim, né, na questão de computador, na computação, e eu acredito que a Kelly vai tirar de letra tudo isso, né? Já deve estar tirando. Mas mesmo assim, eu vou conversar com ela, e assim, tão logo a gente tem essa disponibilidade dessa gravação, com certeza eu vou passar para ela, porque vai ser, assim, de grande valia. Tudo que nós temos hoje para fazer, Glauber, é agradecer a ti, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, né, durante todo esse tempo. Para ti deve ter sido bastante difícil, porque é uma pessoa bastante ocupada, né? Mas mesmo assim, estavas aqui transmitindo teus conhecimentos. E eu sou, assim, muito observadora na questão, assim, dessa transmissão de conhecimentos, porque a gente tem contato com as pessoas que têm um grande conhecimento, né? São pessoas, assim, de grande sabedoria, e às vezes não repassam isso. Então, eu sou, assim, bastante criteriosa nisso aí. Eu admiro muito as pessoas que passam adiante o seu conhecimento, né, e procuram que as pessoas também façam aquilo corretamente, como tu fizeste hoje. Nós somos bastante gratos ao companheiro Stroyer pela oportunidade que nos deu, e a todos os GSTs aqui do nosso múltiplo, né, de estarem aqui hoje também, aprendendo um pouco. Vi que a Nonoca perguntou várias vezes, do meu colegiado, o Kleber, também estava aqui atento. Isso foi, assim, muito gratificante ver isso aí. E sempre que tiver, eu vou estar aqui, com certeza. Vocês vão ter que me aturar. Muito obrigada por tudo, por essa noite muito boa. Valeu cada minuto que nós estivemos aqui. Às vezes eu fico pensando assim, né? Eu sempre digo isso, aliás, que a pandemia tinha que deixar alguma coisa de bom, né? E a coisa de bom que ela deixou foi essa oportunidade de nós nos vermos todos aqui na telinha, todos juntos, né? Numa mesma ocasião, que talvez num plano presencial não tivéssemos, né, a presença de todos que hoje estão aqui.
Então, isso foi uma coisa boa e um legado bom dela aqui, que ficou aqui, né, para nós, podermos usufruir dessa ferramenta maravilhosa que é a live, né? Então, muito obrigada. Até uma próxima, que seja breve. A gente vai se encontrar no Rio, Glauber, com mais alguns, possivelmente, que estejam aqui também, né? Mas mesmo assim, foi muito bom ter vocês aqui e eu estar presente com vocês. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Ok. Nossa primeira vice-presidente do nosso Conselho de Governadores, nós ficamos realmente muito agradecidos e a sua presença, assim como a presença da Fernanda, valorizam esses tipos de eventos. E nós realmente temos um desafio grande pela frente, né, para melhorarmos essas métricas, melhorarmos a forma de Com certeza. reportar e a presença, né, dos primeiros vices e da segunda vice, dos primeiros vice-governadores, segundo vice-governadores, eles vão ser muito importantes para que a gente possa melhorar ainda mais esse nível de entendimento, possamos unificar mais as coisas, enfim, melhorarmos e entendermos mais esta forma tão importante de reportarmos no MyLine. E nosso PDG Glauber, muito obrigado, né? Foi pessoa super simpática e uma didática ótima. Estava preocupado com a internet, com o seu aparelho, mas foi tudo perfeito, a sua voz perfeita, o seu tom perfeito, estava tudo bom mesmo, né? E com certeza, Glauber, nós vamos precisar mais da sua ajuda aqui no Distrito Múltiplo, LD, né? Nós precisamos ir um pouco mais para a base, né? Levar essa informação para os clubes também, né? Com certeza. E é um debate que de forma concreta se inicia agora, embora ele já vem se fazendo há mais tempo, mas assim de uma forma mais organizada a partir de agora, e nós temos ainda um desafio muito interessante pela frente. Então, sem mais delongas, muito obrigado aos nossos coordenadores de ST, a presença de vocês é fundamental, muito importante, a presença dos vice-governadores, a presença da secretária, do nosso PDG Capanema, que está representando a Cacilda, junto com a Cacilda aí, muito obrigado aí por todos, tá? E especialmente a todos que deram a sua colaboração, perguntaram, questionaram, isso é muito importante. Essa gravação vai estar disponível, então, para que vocês possam, então, levar para os seus distritos, para os seus clubes, para que eles possam, então, ver e aprender um pouco mais daquilo que foi dito aqui. Então, muito obrigado, uma boa noite e que Deus nos abençoe a todos. A todos nós.